a palavra do Senhor. Eu pediria, nós vamos, apenas um versículo, os irmãos permaneçam sentados, porque nós vamos ler apenas um versículo, e eu queria que você pensasse nesse versículo. Antes da ministração, eu queria lembrar aos irmãos que a irmã Karine, esposa do Igor, nosso cantor, o Igor, ela fez uma pequena cirurgia, uma pequena intervenção cirúrgica, e ela precisa... A Cíntia me deu um carão porque eu estou falando longe do microfone. Melhorou, irmão? Pronto. É porque o som... Os ar-condicionados foram reparados, os irmãos estão sentindo que está mais geladinho. Está tudo novo, viu? Os aparelhos foram desmontados do zero. Trocamos compressor, trocamos placa, fizemos uma manutenção, está tudo zeradinho. Por isso que está geladinho. Já tem um pinguim correndo aqui dentro, né? A igreja está fria, mas é só no ar-condicionado. Nosso coração está aquecido da presença de Deus. Então, queridos, a irmã Karine e também uma criança, Gabriel é o nome do... Gabriel, do Renato, né? O filhinho do Renato é um amigo, um diácono da igreja, um amigo meu, ele está passando por um processo, irmãos. E eu queria pedir que os irmãos, nas suas orações pessoais, orassem por essa criança, né? É um processo muito complexo, há um risco de ser uma enfermidade muito séria, e os pais estão atribulados. Mas se essa igreja orar, Deus pode reverter qualquer quadro na história. Então vamos orar para que Deus estabeleça a sua vontade. Tá bom, queridos? Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 36. Nós estamos pregando em cada capítulo, né? Mas quinta passada pregamos capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Mas nós encontramos uma pepita de ouro nesse capítulo, e a gente vai trabalhar sobre esta pepita, esse tesouro, né? A escritura é como um grande tesouro. A palavra examinar significa retirar da mina, e nós vamos examinar a escritura hoje. Atos 13, 36, diz assim a palavra de Deus: porque na verdade, tendo Davi, na sua geração, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto com seus pais. Repito, porque na verdade, tendo Davi, na sua geração, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais. Pai bendito, nós te somos gratos, porque tua palavra é viva, eficiente e eficaz. Que esta palavra seja atuante e que os nossos corações sejam celebrantes. Nós queremos ouvir-te mais uma vez neste lugar. Fala conosco, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Escritura está nos colocando diante de uma linda inscrição de lápide. Todo cemitério está repleto de lápides. E nas muitas lápides dos cemitérios existem muitas frases. Costumam colocar nas lápides frases que definiram e que identificaram a história daquela pessoa. Imagine a lápide de Davi. Um homem chamado Bittencourt, ele é um dos presidentes e um dos diretores do Instituto Haggai, Bittencourt. E este homem, ele, olhando para esse texto, ele disse uma frase muito interessante. E a frase que ele disse foi a seguinte: a lápide de Davi diz: Davi serviu a sua geração conforme a vontade de Deus. O que colocaremos na nossa lápide? Ele conclui a frase com uma pergunta:
E nós precisamos refletir sobre isso. O que estará escrito na nossa lápide, já pensou? Morrendo você, alguém escrever, se tiver algum vazamento, a gente reprova a manutenção na hora, né? Morrendo você, alguém escrever na lápide: Jussier serviu a sua geração, mas não foi de qualquer jeito, foi conforme a vontade de Deus. Isso pode ser dito a respeito de qualquer um de nós, qualquer um, absolutamente. Vai depender da história que nós estamos dispostos a escrever. Davi ensinou a geração deles que Deus é maior do que os nossos medos. Enquanto milhares de homens se apertavam uns aos outros, empurrando uns aos outros, para guerrear com Golias, Davi olha para Golias e vê um menino. E Davi diz: eu não acredito que vocês estão temendo a esse homem. Ele vem a mim com espada e escudo. Eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi ensina a sua geração que nem todas as promessas de Deus se cumprem agora. Não é porque Deus te fez uma promessa que essa promessa cumprir-se-á essa semana. É bem possível que a promessa de Deus feita hoje se cumpra 17 anos depois, como foi na história de Davi. E tem um hino que o pessoal gosta de cantar que é assim: quem tem promessa de Deus não morre não, pois tem a fé de Abraão. Eu quero lhe dar a triste notícia que quem tem promessa de Deus morre, viu, filho? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, disse que os heróis da fé morreram sem ver a promessa, mas eles viram quando chegaram lá. Porque se você pensa que a promessa de Deus é que você vai comprar um carro melhor, você não está entendendo o que é o Deus da Escritura. Se você pensa que a promessa de Deus é que você vai comprar uma casa melhor, você não está entendendo o Deus da Escritura. A promessa de Deus é a que estava oculta desde os tempos eternos e desde as gerações passadas. Ela se cumpriu plenamente na pessoa bendita de Jesus. E a promessa de Deus habita na sua vida e habita na sua casa. E sabe qual é a promessa de Deus? Um dia nós habitaremos sempre e eternamente com Jesus. Pastor, e o senhor não crê que Deus fala sobre essas coisas? Eu creio que Deus fala o que Ele quer. Amém, irmãos? Mas se Deus entender que é melhor levar você amanhã do que cumprir qualquer promessa feita, Ele leva e cumpre lá. Mas Ele estabelece tudo na nossa história e tudo nas nossas vidas, conforme o conselho da sua vontade. Amém, irmãos? Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos aprender a ler a nossa geração. Davi conseguiu dar respostas à sua geração porque Davi vivia observando, atento. Nos seus salmos ele canta a história de Israel, escreve a história de Israel. Nos seus salmos ele fala dos dramas de Israel, das alegrias de Israel, das festas de Israel. Somente alguém que entende, que consegue ler os tempos, é capaz de contribuir positivamente com a sua geração. Nós precisamos entender os nossos tempos, para que a gente possa fazer uma leitura correta da nossa geração. Jesus fez isso. Jesus, enquanto pregava, ele olhou para a geração e ele fez uma avaliação. Jesus olhou para a geração de líderes religiosos, hipócritas da sua época, ele disse assim: a que compararei esta geração? E aí Jesus, como era um pedagogo extraordinário, usa uma figura muito bonita. Ele diz assim: eu compararei vocês. O som está bom, irmãos? Estou falando pertinho, tá bom? Está dando para ouvir? Eu compararei vocês a crianças
que vão à praça para brincar. E quando chegam na praça, ao invés de brincar, se sentam nos bancos. Enquanto uma criança pega a flauta e começa a tocar a flauta, as outras crianças que estão ali para dançar não dançam. Jesus disse isso. Está escrito em Mateus, vou dizer aqui a referência, capítulo 11, versículo 16 e 17. E aí as crianças dizem assim: nós estamos tocando flauta e o combinado era que vocês dançassem. Vocês não vão dançar? E os meninos ficaram tudo sentados. Aí ele disse: não, é porque eles não estão querendo brincar de dança, então vamos brincar de choro. Aí o outro lado da brincadeira era o seguinte: agora nós vamos soltar a flauta e a gente vai cantar e vocês vão chorar, porque a gente vai cantar a lamentação. Aí Jesus disse assim: os meninos tocam flauta e os outros não dançam. Os meninos cantam lamentação e os outros não choram. O que é esta geração? Jesus olha para a geração. Davi foi bênção para a sua geração porque ele observou. Jesus foi bênção para a sua geração e para todas as gerações posteriores porque ele observou. E Jesus diz: essa geração é semelhante à criança que não sabe ser criança. E se nós tivéssemos que fazer uma leitura da nossa geração, o que nós encontraríamos nessa leitura? Eu elenquei 4 pontos para a gente pensar hoje à noite. Embora não seja comum vocês me verem trabalhar sermãos temáticos, geralmente a gente trabalha o texto todo, mas eu quero que vocês pensem comigo, juntos, sobre o que é a nossa geração. Nós só conseguiremos oferecer respostas concretas para a nossa geração se nós tivermos a leitura correta. A nossa geração não é diferente da geração de Jesus. Os mesmos elementos. Jesus diz assim: criança vai para a praça para pular, brincar, correr. Só que vocês são crianças estagnadas no tempo. Não aproveitam o tempo. Primeira identificação de Jesus é que aquela geração era uma geração de pessoas deslocadas. Elas não entendiam a importância do tempo. Eu estava numa reunião um dia, tem uns 5 meses talvez, ou 6, e um novo diretor da área começou a reunião fazendo uma pergunta. Ele perguntou o seguinte: eu queria perguntar a todos os gestores, qual é a coisa mais importante da sua vida? Como ele era um novo diretor, todo mundo ficou tentando responder da forma mais interessante, para impressionar o novo diretor. Aí um dizia assim: bem, a coisa mais importante da vida é a família. Aí o outro: para mim é o trabalho. Esse é babão, né? Aí o outro: é a minha equipe. Pior ainda, né? Faltou só um dizer: o meu diretor novo, né? Esse é minha coisa mais importante da minha vida, é a minha saúde. Cada um foi citando. Quando terminou, ele disse assim: não. A coisa mais importante da vida é o tempo. Porque você pode ter família, mas se não tiver tempo para a família pode ser uma bênção, mas você não usufrui da bênção. Você pode ter muita saúde, mas se você não tem tempo para fazer usufruto da saúde, se você vive correndo em busca de conquistar coisas, o seu tempo e a sua saúde não tem efeito nenhum. Você pode não ter muita saúde, mas se você aproveitar o pouco tempo que você tem, você pode dar qualidade à sua vida e você pode viver cheio de sentido. Isso é verdade. A coisa mais importante que a gente tem é o tempo, e quem nos disse isso foi Paulo. Paulo disse como? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Agora que me tornei adulto, deixei de ser. A gente lê esse texto, a gente pensa que Paulo está dizendo assim: tem gente que se torna adulto e continua com meninice.
a gente imagina apenas que Paulo está criticando quem se tornou adulto e continuou com coisas de menino. Você conhece gente assim? Eu conheço uma porção de gente. Inclusive os psicólogos modernos têm vários livros escritos sobre isso já. Já chegaram a uma constatação que hoje a adolescência dura até 35 anos. Diga misericórdia. Irmão. Por isso eu queria dizer aos jovens que vocês são convidados a sofrer, a receber não, que a gente só amadurece se a gente sofrer e se a gente receber não. Isso vai ser bênção na vida de vocês. Mas os psicólogos escrevem, e isso não é coisa de quem não fez avaliação e de quem não fez pesquisa. Os jovens de hoje estão estendendo a adolescência até os 35 anos. Existe um psicólogo chamado Sinfluences, que ele escreve um livro chamado Maturidade, que é um textaço, grande livro. E ele vai dizer exatamente isso. Nós estamos retardando a nossa adolescência. E não é porque mora na casa com o pai e com a mãe, às vezes faz isso por uma questão meramente financeira. Mas é porque continua se preocupando com coisas supérfluas, coisas desinteressantes, preocupando-se com coisas que não dizem respeito à idade. Gente que não matura, não amadurece. Eu passei nos grupos um vídeo que nós íamos passar no Envisionar, e tem uma fala do pastor que ele diz assim: os jovens de hoje acariciam seus joysticks, os seus controles de videogame, até 30 anos, e depois disso deixam de acariciar os controles para acariciar o próprio corpo, gastando tempo e dinheiro com pornografia. Isso é muito sério, e a gente precisa avaliar a nossa geração. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino e falava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Paulo não está dizendo, você não pode ser um adulto sem ser criança. Não é só isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo também o seguinte: é errado ser um adulto e agir como criança, mas também é errado ser uma criança e não agir como criança. Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como menino. Quando me tornei adulto, deixei as coisas de menino e passei a agir como adulto. Por isso nós não podemos queimar a etapa dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser crianças de verdade. Na minha cidade eu lembro-me de um jovem que aceitou Jesus junto conosco, e nós aceitamos Jesus num vento de Deus assim, havia um avivamento naquela cidade. Nós tínhamos uma mocidade de mais de 100 jovens. E desses mais de 100 jovens, nós tínhamos mais de 30 jovens que pregavam. No culto de mocidade, irmãos, era um negócio tão extraordinário que a gente ficava orando para o presidente chamar a gente. E quando o presidente não chamava, a gente ficava com raiva dele. Ia para casa atribulado. E quando chamava o outro, a gente ficava orando para ele errar a pregação, para poder... Era cor de menino. Não era cor de menino? Sim ou não? Só que o que a gente fazia? Bora fazer uma disputa, vambora. Qual é a nossa disputa? Vamos ler a Bíblia em 4 meses. Aí os mais inteligentes liam em 3. Aí dizia: eu já terminei, em 3 meses. Aí a gente que estava ainda no livro de Gênesis ficava atribulado. Aí essa disputa começava a se gerar uma disputa de menino. Eu lembro que um dia um rapaz recebeu a oportunidade para pregar, e ele começou a pregar, desenvoltura boa. Mas aí teve um momento que ele foi dizer assim: eu quero dizer isso para que você entenda. Só que ele usou uma expressão bem do interior. Ele disse assim, eu quero dizer isso, mode você entender. Aí quando ele disse mode, a gente, mode é demais. Mode. A gente ficou rindo daquela situação. E aí a gente diz assim, mas que coisa egoísta. Um bando de adolescente torcendo para o outro errar, torcendo. Gente, isso é coisa de menino. Só que nessa coisa de menino, Deus foi usando essa coisa de menino, e hoje existem vários pastores daquela geração. Os que sobreviveram estão hoje pastoreando comunidade, sendo bênção para igrejas, porque Deus usou a coisa de menino para fazer alguma coisa. A questão é quando a gente toma a decisão de um dos jovens que lá estavam. Todos nós tínhamos isso, mas a gente brincava, a gente ia para a praia, a gente jogava futebol.
Mas tinha um jovem lá que quando a gente terminava o culto, a gente ia para a praça para jogar a conversa fora, ele dizia assim: o Senhor não se agrada. Aleluia. Acho um absurdo esse negócio de crente sentado, jogando conversa fora, enquanto poderia estar em oração, falando com o Senhor. E ele passava e a gente dizia assim: meu Jesus, esse homem é crente demais. Eu lembro que eu olhava para aquele rapaz, ele era assim, eu admirava assim, eu tinha uma admiração extraordinária por aquele moço. Eu lembro-me que um dia oportunizaram ele no culto de domingo, ele disse assim: os inteligentes aprendem errando, os sábios com os erros dos outros. Ele só disse isso. Quando ele terminou, ele só disse isso, terminou a frase, ele soltou o microfone e a igreja ficou assim, porque ele orava muito, buscava muito a Deus, tinha muita unção. E eu olhava para aquele rapaz e eu dizia: meu Deus, que coisa. Quando foi um dia, esse santo homem se encontrou com um rapaz que jogava capoeira. Começou a pegar amizade com esse rapaz, e de repente ele começou a brincar capoeira também, escondido. Aí ele brincava capoeira trancado dentro de casa, e quando ele saía de casa ele botava um paletó, abotoava esse último botão e esse aqui. Aí chegava na igreja, pregava do mesmo jeito, e ele começou a viver uma duplicidade. E não tinha problema nenhum ele brincar, praticar um esporte, mas para ele tinha, porque ele havia adotado uma postura não condizente com a vida. Ele era jovem, estava vivendo a vida de um idoso. Porque quem é idoso, irmãos, não está mais preocupado com essas coisas de ir para o racha. Quem é idoso está alegre em ensinar. Sim ou não? Não precisa ser idoso, não. Eu vou para retiro com os jovens, chega lá o menino todo brincando e eu olhando para a rede e sonhando com o fundo da rede. É assim ou não é, irmão? Depois dos 30 não é uma alegria? Você ficar ali na rede e o irmão dizendo: pastor, o churrasco está quase pronto. Glória a Jesus. Irmão Pádua, né? Irmão Pádua é uma bênção, viu? Então, esse jovem não estava fazendo nada de errado, mas esse jovem passou a fazer alguma coisa de errado a partir do momento que ele começou a viver em duplicidade. E um determinado dia ele se desviou, se distanciou da igreja, abandonou a fé, e passou anos distante, anos e anos. Depois de quase 8 ou 10 anos foi que ele retorna ao evangelho, agora consciente de que ele não é super-homem. Mas nós estamos vivendo numa geração que as pessoas são exatamente como aquele moço. As pessoas não têm noção do seu tempo, da sua hora. As pessoas são como crianças numa praça, elas são convidadas a amadurecer muito cedo. Elas são convidadas a maturar muito cedo, e nós temos adolescentes cuidando dos seus avós. Jovens que precisam, na sua tenra idade, se preocupar com a violência da nossa cidade. E a gente vai perdendo a infância, e perdendo o brilho e a candura da infância. E a gente vai se tornando um adolescente maduro demais, um jovem maduro demais, um adulto maduro demais para a nossa idade. E a gente perde duas capacidades na vida. Primeiro, a capacidade de rir. Capacidade de rir, a gente não ri mais. É errado rir. Eu estava lendo um livro de um escritor e ele disse de um casal que ele atendeu num aconselhamento pastoral, e ele disse que a esposa disse assim: pastor, nós andamos 1000 quilômetros e a gente trocou 3 palavras. Você já pensou um casal sair de férias, andar 1000 quilômetros e aquele silêncio sepulcral dentro do carro? Aí lá na frente, depois de andar 200 quilômetros, o marido diz assim: ô calor. Aí ela: eu estou com frio. Aí disse que essa foi a primeira fala. Aí andaram mais 200 quilômetros. Depois de 200 quilômetros, ela disse assim: tu não está vendo que está na reserva não? Aí ele olhou para ela e disse: obrigado, eu não estava nem percebendo. Aí quando chegaram lá, que foram descer, a outra palavra: a gente descarrega o carro ou deixa para amanhã, que eles tinham chegado no hotel para dormir. Tem sentido, irmãos, uma viagem dessa?
Eu estava ouvindo uma psicóloga um dia, ela disse que tem 2 filhas. Oh, coisa maravilhosa é criança. Irmão, você chega na casa de irmão, ou lá em casa, se você chegar, tem brinquedo, tem um cantinho da Milena lá, que é o tesouro dela, e de repente tem brinquedo no sofá, brinquedo na mesa, E a Cíntia, que gosta das coisas organizadas, depois que a Milena nasceu, passou a gostar mais da Milena do que das coisas organizadas. Porque não tem como você ter criança e a casa ser tudo no lugar, não é assim? Fernando Pessoa já disse que quando a casa é organizada demais é porque falta vida nela. E essa psicóloga disse que ela, quando viaja com as 2 filhas, aí vai ela e o esposo. Aí ela diz assim: o que for do lado esquerdo é meu, é 2 crianças. 2 crianças, 7 aninhos, 6 aninhos, e o que for do lado direito é teu. Aí a menina daqui fica: vixe, olha aquela casona ali é minha, eu estou ganhando. Aí a outra diz: e aquela outra casa ali com piscina, aquela é que é minha, eu estou ganhando. No final chega todo mundo milionário. Quando termina a viagem, está todo mundo milionário. A viagem foi uma bênção e eles conseguiram entrar no mundo das crianças. Amém, irmãos? Porque adulto não é aquele que nunca se faz criança. Adulto é aquele que, sendo adulto, para rir, para brincar. Amém, queridos? Adulto é aquele que sabe que o mundo não gira em torno de nós, porque a Milena ainda pensa que o mundo gira em torno dela. A gente vinha de viagem e era só mato. Voltando da montada, mato de um lado e do outro, e a Milena: ô mãe, eu quero um Kinder Ovo. É um chocolatezinho, né? Aí disse: mas tu quer o quê, Milena? Um Kinder Ovo, mãe, um Kinder Ovo. Milena: mas não tem. Mas eu quero. Mas não tem. Mas mãe, eu preciso de um Kinder Ovo. Aí disse: mas Milena, só se a gente mandar um mato desse produzir um Kinder Ovo. A Milena não entende que é logisticamente incoerente colocar uma farmácia no meio do mato. Ela não entende que o Kinder Ovo está na cidade, que tem que chegar na cidade. Ela quer o Kinder Ovo naquela hora. E a Milena não entende isso. E a gente tem que dar um jeito de dizer para ela que tem algo melhor do que o Kinder Ovo e disfarçar, porque ela ainda não entende. O problema é quando a gente chega na fase adulta e fica chorando por coisas que a gente nunca vai ter. Ah, é porque minha vontade era ter o carro modelo tal. O senhor não me dá, aí vai brigar com Jesus. Olha para a esposa e diz: ô Jesus, eu não sabia que ela ia ficar assim. A esposa olha para o marido e diz: essa barriga, Jesus não tinha nada disso. E aí fica se atribulando, querendo fazer substituições. Gente, isso é coisa de criança. Gente adulta celebra a Deus por tudo que tem. Gente adulta canta e sorri, se alegrando porque Deus já fez coisas maravilhosas na nossa vida e na nossa história. Que nós possamos aprender a ser crianças a ponto de sorrir, de cantar, de brincar com a vida. Tem flauta sendo tocada e Deus nos convida a entrar na dança. Nós perdemos a capacidade de sorrir, mas também perdemos a capacidade de chorar. Não choramos mais. E Deus nos convida a refletir sobre essas questões. Primeiro elemento que eu falei hoje é que nós somos uma geração de pessoas deslocadas do tempo. A gente não aproveita o tempo. Rubem Alves diz que nós passamos a vida toda tentando transformar nossas crianças em adultos, e Deus passa a vida toda tentando transformar os adultos em crianças. Porque Deus sabe que quando nós somos adultos demais, a gente perde a visão do reino dos céus. A Bíblia diz que sobre o trono de Deus, aliás, sobre a arca da aliança, existem 2 querubins. E a Escritura Sagrada diz que esses 2 querubins estão com as pontas das asas coladas uma à outra e os joelhos colados um ao outro. Eles fazem um ciclo. E a Escritura diz que eles têm corpo de homem, eles têm asas de anjo e eles têm rosto de criança. E o seu rosto está declinado para a arca, que é a presença de Deus. E diz a Escritura que nos tempos áureos da arca, a Shekinah, a fagulha da glória de Deus, ficava no ciclo infinito, porque a presença de Deus é plena, perpétua e infinita, inacabada. E sabe por que ele tinha corpo de homem?
Porque aquele querubim representa a humanidade. Você sabe por que ele tinha asa de anjo? Porque só o ser humano tem aspectos da espiritualidade. Quando Deus criou a terra, Deus criou as coisas de baixo. Quando Deus criou os luzeiros, Deus criou as coisas de cima. Quando Deus criou os mares, Deus criou as coisas de baixo. Quando Deus criou as nuvens, Deus criou as coisas de cima. Mas quando Ele criou o homem, Ele criou o único ser que é de cima e é de baixo. Tem matéria, mas tem sopro. Tem terreno, mas tem eterno. Tem vida em si mesmo. Por isso Ele tem corpo de homem e Ele tem asa de anjo, porque Ele é humano espiritual. Mas por que Ele tem rosto de criança? Jesus quem disse? Ele só pode ver o céu se tornar como uma criança. É por isso que o querubim está olhando, porque só é possível ver o reino de Deus quem se torna como uma criança. E Deus está nos convidando nesta noite a voltar a ser como criança, a voltar a perdoar como criança perdoa, a voltar a chorar na presença de Deus como criança chora, a voltar a cantar na presença de Deus como criança canta, a viver intensamente, a alegrar-se com as coisas simples. Eu lembro que eu cheguei sexta e disse assim: Milena, hoje é sexta, e era muito tarde, já quase 11 horas. Aí a Milena disse: papai, nós vamos para a praça hoje, brincar de pula-pula. E eu disse assim: vamos não. Ela disse: papai, mas queria brincar de pula-pula. Aí eu disse: e por que a gente não vai, ao invés de brincar de pula-pula, por que a gente não vai brincar de quebra-cabeça? Oh, maravilha, papai, eu estava com vontade de brincar de quebra-cabeça mesmo. Pronto, mudou. Por que mudou? Porque ela não quer um pula-pula, ela quer o pai. A questão é que às vezes nós queremos substituir a nossa presença com presentes, mas criança não quer presente, criança quer presença. Criança quer que você sente no chão, role na lama, pinte com ele, brinque. Se você fizer isso, você estará levando a criança ao melhor lugar que alguém pode estar. E às vezes pensamos que se a gente pagar o melhor colégio ou colocar no melhor parque, a gente está dando tudo às crianças. Nós estamos dando tudo às nossas crianças quando a gente dá o nosso melhor tempo para estar do lado deles, para que eles se sintam protegidos e amados por nós. A geração que nós estamos observando, em segundo lugar, é uma geração superficial. É uma geração que conhece tudo sobre tudo, mas conhece poucas coisas profundamente. Você conversa com algumas pessoas da nossa geração, você diz assim: tecnologia, tecnologia, tem vários sistemas de TI, ele começa a falar, você diz: rapaz. E medicina? Não, se você usar o remédio tal, e esse remédio pode trazer dano, e ele começa a falar de alimentação, e ele sabe de tudo. E se você falar de qualquer tema, ele sabe de tudo, mas ele não sabe sobre algo de forma profunda e consistente. O que ele sabe são frases prontas do Face. Sabe por quê, irmãos? Porque aprender a viver lendo é perca de tempo. Você tem que ler e viver. Existe um ditado hindu que diz o seguinte: pensar que você pode obter a experiência apenas lendo livros sem vivê-las é a mesma coisa de pensar que você pode encher o ventre apenas lendo o cardápio. Já aconteceu? Dos irmãos entrar num restaurante, ler o cardápio e passar fome? Comigo já. Eu cheguei um dia desse num restaurante com a Cíntia, eu abri o cardápio e disse: passou a fome, minha filha. O negócio caro. Era tão caro que a fome passou. Eu fui comer um hambúrguer, glória a Jesus, morto e feliz. Matei a fome. Então pensar que a gente pode obter sabedoria apenas lendo é perca de tempo. Gente, a gente aprende vivendo. Agora a gente aprende aprendendo a viver o agora, viver o hoje. A questão é que a gente fica: Senhor, eu vou fazer um plano. Esse ano eu vou conseguir concluir o meu curso.
E aí ele entra, e aí quando ele entra na primeira semana, ele diz: olha, esse ano vai ser demais, eu vou ser o melhor aluno, você vai ver. Esse ano eu vou ler 56 livros, esse ano eu vou... Aí quando é que uma semana ele chega e diz: rapaz, não tem condição não. É difícil demais. Quando é com 3 semanas ele chega: é do diabo esse negócio de estudar. Pensa no negócio do inferno. Ele já está amaldiçoando a faculdade, amaldiçoando tudo. Deus não me chamou para esse negócio não. Gente... Você sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente fica fazendo plano demais. E Jesus nunca fez plano e nunca nos orientou a fazer plano. Apenas um. Você sabe qual foi o plano que Jesus nos orientou a fazer? Não faça planos, viva o hoje. Foi. Sobre a vida, Jesus disse isso: o dia de amanhã trará o seu mal, portanto viva agora e viva plenamente, porque o Deus que cuidou de você agora vai continuar cuidando daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas. Você vai dormir, vai acordar e o Senhor vai te sustentar. Amanhã pela manhã o café vai estar na tua mesa, o almoço vai estar na tua casa. Deus vai cuidar da tua história. Viva o hoje, viva o agora, irmão. Porque você fica vivendo o amanhã e perde o privilégio de usufruir do agora. Por que as pessoas desistem tão fácil dos planos? É porque elas imaginam que vão chegar em 2 semanas lá em cima, não é? Eu passei a vida toda assim. Eu tinha hora que eu ia para seminário, e quando eu chegava no seminário eu ouvia um determinado camarada que eu dizia: Jesus, ou o que eu faço? Olha a capacidade que esse camarada tem de falar. Eu deixei de entrar nessa crise, irmão. Porque eu entendi que ele está com 30 anos de história e 30 anos de experiência, 40 anos de história e de experiência. E a gente só aprende a viver na vida com o tempo. E não adianta a gente querer acumular tudo hoje. Nós temos que dar vazão à vida e permitir que o conhecimento se processe, não de forma plasmada. O conhecimento se processa a partir da experiência existencial. Nós temos que ser profundos naquilo que a gente faz. Papasan é o nome do teólogo. Nome estranho, né? Papasan. Papasan disse que o homem pós-moderno, o homem de hoje, precisa encontrar a sua única coisa. Pastor, explica melhor isso. Explico. Você está com uma porção de projetos e precisa realizar. Encontre uma única coisa dentre esses projetos e faça com qualidade. E Deus vai te abençoar e vai fazer prosperar a tua vida. Você tem uma porção de coisa para fazer hoje à noite. Você tenta fazer 5 e nenhuma é feita com qualidade. Encontre uma única coisa e faça com qualidade. Se você encontrar uma única coisa e fizer com qualidade, a bênção de Deus vai ser com você. Você quer dar ao seu filho tudo que for preciso, e aí você quer dar a educação, você quer dar o dinheiro, você quer dar tudo que for preciso. Encontre uma única coisa, mire. E você quer dar segurança para o seu filho? Uma única coisa necessária: ame a sua esposa e ame o seu marido. Se a mulher amar o marido, se o marido amar a esposa, você vai entregar ao filho segurança, e esse é o maior bem que você pode dar ao seu filho. Geração superficial. Olha só esse texto, não precisa abrir a Bíblia, eu vou citá-lo. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, a Escritura diz: se o homem gerar 100 filhos, olha só, se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, se a sua alma não se fartar do bem, além disso, se ele não tiver sepultura, digo que um aborto teria sido melhor do que a existência dele. O pregador está dizendo o seguinte: você pode ter 100 filhos, e você pode conquistar muitas riquezas, mas se você não vive para fazer o bem, e se você não tem sepultura, você sabe o que é ter sepultura no Eclesiastes? É ter escrito na lápide: Davi morreu, mas serviu a sua geração conforme a vontade de Deus. Ter sepultura não é ter um lugar para morrer.
Ter sepultura é ter uma história para ser lembrado. Ter sepultura não é ter um lugar para ficar abaixo de 7 palmos. Ter sepultura é ter um lugar onde as pessoas dirão: aqui passou um homem e uma mulher que amou o Senhor, amou a família e viveu para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Que Deus nos dê o privilégio de construir história. Pastor, e aí como é que vai ser? A minha história vai ser marcada? E eu digo: não, gente, não é isso. É só uma frase na lápide. Mas se as pessoas que estiverem perto de você, porque tem muito gigante que constrói grandes histórias diante das plateias, mas em casa, no foro íntimo, são miseráveis. E tem muitas pessoas que constroem histórias que nunca serão lidas, e talvez nunca ninguém passe lá na lápide. Mas se você chegar na esposa, a esposa diz assim: os meus filhos são o que são por causa daquele homem. E os filhos vão dizer assim: os meus filhos serão o que serão por causa do meu pai. E os netos vão dizer assim: eu sou de uma geração de um homem que teme a Deus e que vive para a glória de Deus, e eu vou honrar o legado do meu avô, e esse homem será instrumento de bênção para aqueles que estão perto. Isso é profundidade. Terceiro lugar, nós estamos vivendo o tempo em que, irmãos, eu não vou passar do horário, os irmãos sabem que eu termino às 9, faltam 12 minutos. Em terceiro lugar, a nossa geração é uma geração insatisfeita. Diga comigo: insatisfeita. A insatisfação é a pior doença da humanidade. Sabe por quê, irmãos? Porque nem Deus cura o insatisfeito. Você quer entender esse versículo? A gente entende um texto a partir do contexto. Jesus estava dizendo para esses homens: eu vos enviei, Deus, o Pai, os enviou João Batista, e vocês o rejeitaram. O Pai envia Jesus, e vocês rejeitam. Jesus estava dizendo: vocês têm uma doença crônica, insatisfação. Deus enviou João Batista, um ermitão, que morava no deserto, era sagrado, vestia-se de pele de camelo, alimentava-se de alimento silvestre, era um homem que orava e jejuava a maior parte da vida, não se misturava, era místico, e vocês disseram que ele tem demônio. Geração insatisfeita. Aí o Pai do céu olhou e disse: ô geração difícil, eu mandei um exemplo de santidade, e eles disseram que ele tem demônio. Eu já sei, eu vou enviar o meu filho Jesus. Aí Jesus vem urbano, se senta na mesa com pecadores, recebe um convite para ir para a festa de casamento, e está lá na festa de casamento, andando com pessoas que ninguém andaria, sentando na mesa com gente que ninguém sentaria, cantando com os outros, vivendo a alegria da festa. Um prato com ervas é ofertado com João Batista. Aí Deus diz assim: eles não quiseram um prato com erva, eu vou mandar um prato de delícias. Aí eles enviam Jesus. Como alguém pode desprezar Jesus, irmãos? Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês são igual criança, emburricada, crônicas, crianças que não sabem dançar, nem sabem chorar, crianças que não entram na brincadeira. Vocês nem quiseram uma dança, nem quiseram um luto. João Batista era um luto e eu era a dança, e vocês não quiseram. Olha que interessante. Jesus está dizendo: vocês têm a pior enfermidade, porque é uma enfermidade que nem Deus curou. Porque Deus mandou João Batista e vocês não quiseram. Deus enviou o próprio Filho e vocês estão desprezando. Olha que situação. A insatisfação é a doença mais terrível que existe. A insatisfação é a doença mais abominável que existe. Porque o insatisfeito não pode ser sarado nem por Deus.
Por isso o Espírito de Deus reservou esta noite para nos comunicar a sua palavra e para dizer a todos os corações atribulados: celebrem a Deus. Se não há motivos nos seus lábios para cantarem a Deus, lembrem-se dos feitos do Senhor. Se não há motivos diante dos vossos olhos para celebrarem a Deus, lembrem-se do que Deus fez nas gerações passadas. Se não há motivos na sua casa para celebrar a Deus, lembre-se do que Deus fez na casa do teu pai e na morada da tua mãe. Lembre-se dos feitos do Senhor e não pendurem as harpas. Nós estamos vivendo um tempo na Babilônia onde todo mundo está insatisfeito e não quer saber de Deus, mas nós não vamos pendurar as nossas harpas, nós vamos levantar a nossa voz e vamos com júbilo cantar, com júbilo celebrar, porque bom é o Senhor. Você sabe o que é que Jesus está ensinando para a gente? A vida é uma dança. E um dia você estava no salão sozinho dançando. De repente você olhou assim no canto do salão. Aí tinha uma menina lá. Quem é casado, né? Viu a menina, chamou para a dança. Foi assim ou não foi? Sim ou não? Gente, eu estou falando figurativamente, viu? O pastor da expedicionária está dizendo que a gente tem que ir para o salão dançar. Não, irmão. É Bíblia, tá? Jesus usava figura. O pastor já aprovou a gente ir para o show. Aprovou. Eu estou usando figuras, os irmãos sabem disso. Mas na vida, a vida é como uma dança. É isso que Jesus está dizendo. E aí você chama a pessoa para dançar, você dá alguns passos. No primeiro e no segundo passo você pisa o pé dela, ela pisa o seu. É assim ou não é? No casamento é assim. Você começa pisando o pé dela, ela começa pisando o seu. Os dois começam a ficar machucados. Ele disse: rapaz, esse negócio dessa dança não vai dar certo não. Só que se você ficar atento, a música continua. E se a música continua, a dança tem que continuar. Então continue, você vai receber algumas pisadas no pé, mas continue dançando. E eu vou dizer para você, Deus não chamou você para dançar com as 5 pessoas do salão não, foi para dançar com esta. E só com esta. E se você continuar dançando com ela, vai chegar um dia que o casamento de vocês será como uma dança. Você sabe quando é que uma dança é bonita? Quando você olha para o casal e não vê um casal, vê um só. É assim ou não é? Para onde ela vai, ele vai. Um único passo, um único compasso. Isso é casamento monogâmico. E esse é o projeto de Deus para os jovens dessa igreja. Que vocês dancem com uma pessoa só. E que vocês encontrem alguém para partilhar a alegria da dança. Esse é o projeto para essas mulheres, que vocês continuem no salão da dança, sendo honradas e abençoadas pelos seus maridos. Esse é o projeto para os homens dessa igreja, para as mulheres dessa igreja, que nós continuemos nos alegrando, porque a música continua, e o projeto de Deus é que a gente continue percebendo que a música está acontecendo. E no final da brincadeira, eles tinham que cantar lamentações. E aí eu falo sobre o último ponto, que é uma geração insensível. Uma geração que não sente mais. Eu sou de um tempo, eu tenho 35 anos, mas sou de um tempo que, na minha infância, quando a gente queria assistir TV, nós íamos para a praça. Quem viveu isso? Quem viveu isso? Meu Jesus. É porque minha cidade era bem interior, né? Não era assim, irmão Márcio? Se quisesse assistir TV, ia para a praça, meu irmão. E era uma TV comunitária. E chegar lá, você assistia naquele tubão, com a zebra no meio, parecia que tinha uma zebra pintada. Aí de vez em quando tinha um lá e dava uma pancada assim no lado. Quando acontecia uma coisa trágica, você olhava e ficava assim. Você lembra que há 20 anos atrás, quando um homem matava o outro, ele se tornava um monstro? Era assim ou não era, irmão? Eu lembro que na minha cidade houve um assassinato. O rapaz que assassinou, isso tem uns 20 anos, se tornou um monstro, a ponto dos pais dizer assim: se você não dormir, eu vou chamar o fulano. Mãe, papai. Porque ele era temido na cidade toda. Porque um homem não matava o outro tão facilmente. E por que nós estamos vivendo numa geração insensível? Porque só
do trabalho para casa você vê uns 3 ou 4 mortos. Quando não é por assassinato, é por acidente. Sim ou não? Aí você liga a TV, quando você menos pensa, os pés estão sujos, o sangue correndo na sala. Você tenta assistir um programa, um filme, qualquer coisa que você tenta assistir, tem que ter violência. E os jovens vão ficando insensíveis. E não só os jovens, a nossa geração vai ficando insensível. Ela vai perdendo a capacidade de chorar. Por isso que tem gente cantando e tem gente que não chora mais. Mas a palavra de Deus para você nessa noite, palavra final de Deus para você nessa noite, não é que você tem que encontrar motivos para chorar. A palavra de Deus para você nesta noite é que da mesma forma que Deus encontrou um parceiro para a dança, Deus vai colocar na tua vida um parceiro para as lágrimas. Pastor, mas eu estou viúva. Você tem um parceiro de lágrimas. O nome dele é Espírito Santo. Ele te consola, ele te conforta, ele te ama, ele traz sobre você graça para você suportar o dia mal. Nós temos parceiro para dança? Temos, mas temos um parceiro para as lágrimas, e o Espírito de Deus é o parceiro das lágrimas. Nós seremos uma geração que observa a mão de Deus e vive a vontade de Deus. Nos nossos lápides, nas nossas lápides estará escrito: vivemos e Deus foi glorificado na nossa história. A geração de expedicionários. Eu tenho uma palavra profética para essa igreja. E essa palavra se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 145, versículo 4. Uma geração louvará as obras de outra geração e anunciará as proezas desta geração. Outras gerações virão e anunciarão as obras desta geração. Eu quero fazer parte disso. Quem quiser fazer parte disso, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé bendizendo o nome do Senhor, porque outra geração virá e anunciará o que Deus fez na nossa geração. E você sabe por que Deus fez coisa grande? Porque Deus encontrou o coração de Davi. Coração de Davi, gente com a alma de Davi, desejando servir, honrar e bendizer a Deus com aquilo que são. Amém, queridos? Eu quero celebrar a Deus por vocês. Estou muito feliz. É muito bom vir aqui e ministrar um auditório como esse. Nós temos hoje um bom número de irmãos, e isso traz mais alegria. Cada quinta nós temos um número melhor. Isso traz mais alegria ao meu coração. Tá certo, queridos? Isso aqui é domingo a gente anuncia. Domingo eu vou trazer essa informação, esse informativo aqui. Obrigado, viu, irmão Gideão? Meus queridos, vamos orar, concluindo. Irmão Henrique. O Henrique é o mais abençoado da igreja, que é o que mais recebe oração, não é não? Depósito aí é sempre cheio, não é não, Henrique? Amém. Mateus, vem aqui. Chamar o Mateus para orar por nós, nos abençoando. Mateus está nos visitando, vai trabalhar, né? Meus irmãos, um bom restante de semana para vocês. Próximo domingo, escola bíblica dominical. Sexta-feira não tem vigília, né? A terceira sexta não tem vigília. Nós teremos agora na primeira sexta-feira. Então, próximo domingo é BD. E à noite esteja aqui no grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai eterno que está no céu. Deus amado, Deus querido, Deus santo. Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse encontro contigo nesta noite, Pai. Encontro com a tua palavra, meu Deus. Que tu possa vir, Senhor, tocar nos nossos corações, Senhor. Que essa palavra, Senhor, encontre, Senhor, morada, meu Pai. Assim, Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver cada vez, Senhor, as nossas vidas de maneira, Senhor, mais consciente, Pai. Que possamos, Senhor, aprender, Pai, a degustar, Senhor, a experimentar, Senhor, cada dia os dias das nossas vidas, Pai. Possamos tomar proveito das nossas experiências, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus.
Assim, Pai, nos leva em paz para as nossas casas, Pai. Nos guarde e nos livre de todo o mal. É que eu te peço e te imploro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre a igreja. Quem tem fé, diga amém. Deus abençoe os meus amados irmãos.